Salve, salve turma! Professor Paulo Henrique passando aqui com vocês para trazer mais um conteúdo e hoje a gente vai falar um pouco sobre meia-vida ou tempo de meia-vida dos fármacos, né? O que acontece e exemplos práticos. Né? Muito se fala em tempo de meia-vida, né? Muito se questiona sobre o que é isso. Às vezes esse termo tá ali na tua bula e tu não sabe para que serve, tu vê ali um T/2, você não sabe o que quer dizer isso. Então hoje a gente vai desmistificar isso, né? Trazer aqui alguns exemplos para vocês e a gente já começa aqui trazendo o conceito, né? Que o tempo de meia-vida é um conceito fundamental dentro da farmacologia que impacta diretamente na eficácia, segurança e posologia dos tratamentos, né? Então, a bem da verdade, o tempo de meia-vida é a capacidade que o medicamento tem em atingir metade da sua concentração na corrente sanguínea. Então, vamos conversar sobre isso. Ó. A meia-vida de um fármaco é o tempo necessário para que a concentração plasmática desse medicamento seja reduzida à metade do seu valor inicial. E esse parâmetro farmacocinético é essencial para entendermos principalmente o que? A velocidade com que o corpo elimina o medicamento, o intervalo ideal entre as doses sucessivas e o tempo necessário para o fármaco ser completamente eliminado. Então, o gráfico geralmente que demonstra esse tempo de meia-vida é a concentração, né, frente ao plasma ali sanguíneo, de forma exponencial ao longo do tempo, atingindo metade da concentração. O que isso está querendo dizer aqui? Nesse gráficozinho aqui, deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Nesse gráfico, você tem ali a concentração da droga e o tempo que ela vai tender a reduzir. Quando ele reduz, é onde eu estou chegando à metade da concentração. Muitas das vezes se faz necessário o quê? Uma nova dosagem para a gente chegar no que a gente chama de estado de equilíbrio ou steady state. Né? O estado de equilíbrio é quando o medicamento que está sendo eliminado, né, vai ser o mesmo do que você está consumindo ali. É como se fosse se tornar um ciclo. Vamos pensar que você toma 2, 3, 4, 5, 6 doses. A partir de uma determinada dosagem, o que vai acontecer? O seu organismo vai entrar no equilíbrio, ou seja, o que você está consumindo vai ser praticamente o equivalente ao que você está eliminando. Quando forma esse ciclo é quando o medicamento começa a realmente ter o efeito terapêutico dele. Então, por isso que muitas das vezes é necessário você fazer ali 2, 3 doses. Por isso que muitas das vezes a gente direciona a questão do uso racional de medicamentos. Tomar um medicamento na hora correta, no intervalo correto, né? Porque a gente precisa manter essa curva, o equilíbrio, né? Dentro dessa curva, que é o que a gente chama de janela terapêutica. Beleza? O que acontece durante a meia-vida? A absorção completa, né? Após a administração e completa absorção, o fármaco atinge sua concentração máxima no plasma sanguíneo. Após isso, a gente tem a metabolização, o fármaco sofre a biotransformação, principalmente no fígado, através das enzimas do sistema citocromo P450, convertendo em metabólitos. A gente vai ter a excreção, os metabólitos e o fármaco inalterado são eliminados principalmente pelo sistema renal, mas também pela bile, suor e outras vias. E após 4 a 5 meia-vidas, considera-se que mais de 95% do fármaco foi eliminado do organismo, tá certo? Professor, eu não entendi o que é esse 4 ou 5 meia-vidas. Vamos pensar que você vai fazer uso de um medicamento que você tem que tomar ele por 7 dias e o tempo de meia-vida dele na bula é de a cada 8 horas. Então, a cada 8 horas, esse fármaco vai tender a reduzir a concentração dele na corrente sanguínea. Então, o que a gente está querendo dizer aqui nesse slide? Quando eu penso em eliminação completa, eu quero dizer que após 4 a 5 meia-vidas, quando diminui essa concentração no plasma ali no sangue, considera-se que mais de 95% dele já foi eliminado do organismo. Então, a partir do momento que ele está sendo eliminado, você está também absorvendo. Né? Então, é como eu falei, é o estado de equilíbrio. Chega a determinado momento que seu organismo ele trabalha de uma forma onde como se fosse uma engrenagem funcionando, onde você vai eliminando, mas você já está tendo uma janela ali,
um quantitativo de fármaco que vai surtir o efeito. A gente entra em um outro mérito que vai cair aí logo para uma outra aula que a gente vai ter, significa o que é o fármaco livre, o que é o fármaco ligado à proteína, o que vai ter efeito, o que não vai ter efeito. Então isso é uma outra aula que a gente vai estar conversando breve. Mas o que a gente precisa entender diante do que o professor está trazendo aqui para vocês? O tempo de meia-vida do fármaco é o quê? Metade da concentração dele na corrente sanguínea. É o intervalo, é quando ele chega na metade, certo? Para que isso vai ser necessário? Principalmente para o quê? Para facilitar ali o direcionamento no que diz respeito à posologia do medicamento, para facilitar a gente entender como é que o organismo do paciente está eliminando aquele fármaco, beleza? Bora mais. A importância clínica do tempo de meia-vida. Posologia, né? Define o intervalo entre as doses para manter a concentração do fármaco dentro da janela terapêutica, evitando níveis de subterapêuticos ou tóxicos. O estado de equilíbrio. Após aproximadamente 4 a 5 meia-vidas de administração regular, o fármaco atinge o steady state, que é o estado de equilíbrio, quando a quantidade eliminada se iguala à administrada. É o ciclo que eu venho falando para vocês. Individualização, né? Outra importância do tempo de meia-vida é permitir ajustes terapêuticos considerando condições específicas do paciente, como idade, função hepática e também função renal. Outro ponto, né, aqui, características farmacocinéticas, é que eu trago um exemplo básico do propranolol, tá? Beta-bloqueador não seletivo, utilizado para hipertensão, arritmias e controle de ansiedade. O tempo de meia-vida dele é curto, é de aproximadamente 4 a 5 horas. Então, quando você vê ali na bula T2 igual a 4 a 5 horas, você está querendo dizer o quê? Que a cada 4 a 5 horas a concentração desse medicamento tende a diminuir na corrente sanguínea. Ele vai ser metabolizado extensivamente pelo fígado, né, que é um efeito de primeira passagem, ou melhor, oxirredução. A administração deve ser de 2 a 3 vezes ao dia para manter o nível terapêutico e também é disponível em formulações aí de liberação prolongada para administração única diária, beleza? Outro exemplo aqui é a utilização da talidomida, né? Geralmente a gente sabe o histórico dela, inicialmente usada como antiemético para gestantes na década de 50 e 60 ali, onde causou graves malformações fetais, né? Hoje é usada para mieloma múltiplo e outras condições sob rigoroso controle. Dentro do que diz respeito à farmacocinética da talidomida e o seu tempo de meia-vida, a gente tem que o tempo de meia-vida da talidomida é de 5 a 7 horas e meia, variando ali conforme a dose, altamente teratogênica, mesmo após uma única dose, devido aos seus efeitos angiogênicos fetais. Implicações clínicas requer um programa de monitoramento rigoroso, né? Principalmente ali quando você dispensa, você tem que assinar o termo. Mulheres em idade fértil devem utilizar 2 métodos contraceptivos e realizar testes de gravidez de forma regular. Beleza? Benzodiazepínicos, aqui eu trago o diazepam, o midazolam e o alprazolam para vocês. O midazolam tem um tempo de meia-vida longa, tá, gente? Em torno aí, ó, de 20 a 50 horas. Metabólitos ativos com meia-vida de até 100 horas, indicado para tratamento de ansiedade prolongada. Midazolam, tempo de meia-vida curto, lá em torno aí de 1 hora e meia, 2 horas e meia, né? Aproximadamente 3 horas. Preferido para procedimentos breves, como sedação, pré-cirúrgico ou exames diagnósticos. Alprazolam, tempo de meia-vida intermediária de 11 a 15 horas, utilizados para transtorno de ansiedades, com dosagem geralmente de 2 a 3 vezes ao dia. Beleza? Fatores que influenciam, que podem vir a influenciar esse tempo de meia-vida do fármaco, gente. A gente vai ter os fatores fisiológicos e os fatores medicamentosos. Quando eu penso em fator fisiológico, eu tenho que pensar idade, né? Principalmente idosos, geralmente apresentam metabolismo e excreção lentos ou até reduzidos. Função hepática, cirrose ou hepatite comprometem a metabolização do fármaco. Função renal, insuficiência renal
reduz a eliminação de metabólitos e a própria gravidez, através da alteração metabólica, hemodinâmica, modificam os fatores farmacocinéticos. No que diz respeito a fatores medicamentosos, interações medicamentosas, né, inibição ou indução enzimática são pontos fundamentais. Lipossolubilidade, fármacos lipossolúveis ou lipofílicos tendem a ter tempo de meia-vida mais longos, né, e a gente destaca principalmente os depressores do sistema nervoso central, né, que tem esse tempo de meia-vida longo. Ligação às proteínas plasmáticas afeta a fração livre disponível para eliminação e polimorfismos genéticos que podem causar variações nas enzimas metabolizadoras, beleza? Consequências de meia-vida, né, na parte clínica, principalmente. Quando você entende o conceito de tempo de meia-vida, você consegue trabalhar o que a gente chama de prescrição personalizada, onde você vai trabalhar ajustes de doses e intervalos considerando patologias hepáticas, ou melhor, ou renais, ou também idades e comorbidades. Outro ponto-chave é quando você entende sobre o tempo de meia-vida, isso facilita a escolha do medicamento, a seleção baseada na necessidade de ação rápida, meia-vida curta, ou efeito prolongado, meia-vida longa. Já outro ponto-chave diz respeito principalmente à prevenção de efeitos adversos, no que diz respeito aí à antecipação de potenciais de toxicidade por acúmulo em pacientes com fatores de risco, certo? E facilitamento no monitoramento terapêutico, né? Mensuração de níveis plasmáticos para fármacos de índice terapêutico estreito. Um ponto-chave no que diz respeito ao tempo de meia-vida é que permite ao profissional de saúde otimizar a farmacoterapia, equilibrando a eficácia e segurança para cada paciente de forma individual e protocolada, né, e personalizada, na verdade. Beleza? Diante disso, eu trago aí para vocês que o tempo de meia-vida de um fármaco é um parâmetro muito importante para determinar a frequência da administração e o tempo necessário para atingir o estado de equilíbrio ou para que o medicamento seja eliminado do organismo. A compreensão do tempo de meia-vida do fármaco vai ser essencial para o quê? Estabelecer regimes posológicos eficazes e seguros, prever potenciais de interação medicamentosa, ajuste de doses em populações especiais, aí vem idosos, gestantes, pacientes, entre outros, compreender o tempo necessário para a eliminação completa do medicamento. Sempre consulte quem? O profissional de saúde prescritor antes de modificar qualquer regime terapêutico. Beleza, gente? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilhe, informem para seus colegas e coloca aqui no nosso chat o que você quer para a próxima aula. Coloca aqui que em cima do que vocês colocarem como comentários, Titio PH vai estar sempre postando aqui, beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!